graça e a paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs em Jesus Cristo. Que felicidade, irmãos, estarmos de volta aqui, neste local, neste ambiente. A última vez que estivemos aqui foi no dia 23 de maio, ou seja, passamos o mês de junho e o mês de julho, e agora no dia 1º de agosto, pela misericórdia de Deus, estamos mais uma vez reunidos aqui em torno do nome do Senhor, para levar o ministério Mateus 18:20, que proclama: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em torno do meu nome, eu estarei no meio deles. E glória ao Senhor por isso, irmãos. Veja bem, no mês de junho, eu tirei férias do trabalho, e no mês de junho eu me submeti a uma cirurgia. Hoje está fazendo 46 dias, e para a honra e glória do Senhor, estou aqui para testemunhar, que o Senhor tem feito de bom por mim, pela minha família e por todos nós, irmãos, que andamos no caminho do Senhor. Estamos muito felizes de voltarmos aqui para trazer uma porção da glória de Deus na sua palavra magistral, na sua palavra que nos toca profundamente, nos restaura todos os dias para a honra e glória do Senhor. Então hoje, irmãos, eu vou trazer um tema muito caro para mim, para todos nós que temos fé, que é um dom de Deus, que nos foi dado por Deus, e pela graça do Senhor Jesus Cristo, que é um tom, como se diz assim, basilar, é o tom fulcral de toda a fé, que é a obediência a Deus. A obediência a Deus. Mas eu quero acrescentar mais uma palavra, a obediência, mais duas palavrinhas, mas a obediência a Deus e o evangelismo. Então nós vamos tratar sobre isso, irmãos, porque é muito importante nós que somos crentes, que cremos em Deus, em Jesus e no Espírito Santo, na Santíssima Trindade. É muito importante que nós tenhamos isso sempre em mente, que não existe fé, não existe crença em Deus sem obediência. A obediência é a base de tudo. Então aí a gente já começa citando aqui a Bíblia, colocando o versículo Gênesis 2, 16 e 17, quando diz assim: então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, ou com certeza morrerás. Veja bem essa primeira ordem que Deus deu aos habitantes do jardim do Éden. Veja o significado dela. A primeira aprovação para a obediência. O homem tinha tudo, tinha a imensidão do jardim, poderia comer, usufruir de tudo que aquele jardim proporcionava. Mas o homem aí recebeu a ordem de Deus, o alerta de Deus, a advertência de Deus, que ele só não podia fazer aquilo que Deus frisou e deixou bem claro. O que aconteceu, irmãos? Então, para falar de obediência, nós temos de falar de desobediência. Então, aqui citando o próprio Gênesis, no 3:6, diz assim: então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. E assim, a desobediência causou o pecado que se chama pecado original, ou seja, o pecado em sua origem, aquilo que nos traz até hoje os transtornos das nossas vidas, de todos os homens que vieram a posteriori de Adão e Eva, e que hoje nós sofremos por isso e nós sabemos disso. Então, essa a desobediência ao que Deus tinha determinado. Mas aí eu quero também trazer, e ainda sobre a obediência, eu quero fazer aqui a transcrição de alguns versículos bíblicos, porque a nossa palavra, ela não é doutrina criada por nós mesmos, nós não fazemos aqui o gênero de ficção, nós somos respeitadores da palavra, nós obedecemos a palavra, e assim a sã doutrina é a palavra de Deus. Então veja bem, como exprimir a obediência na Bíblia? Tem mais de 60 versículos que falam de obediência. Eu só vou citar sete pequenos versículos para alimentar em seu coração e na sua razão também, na sua mente, por que obedecermos. Então veja bem, preste bem atenção.
Lucas 6,46. Guardem isso. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Isso acontece com você, irmão? Pense bem, faça essa reflexão. João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Vocês obedecem aos mandamentos de Deus, nós obedecemos aos mandamentos de Deus. Atos dos Apóstolos 5,29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Vocês têm obedecido aos homens e esqueceram de obedecer a Deus? Hebreus 5,8,9. Embora sendo filho, Jesus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu e, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tiago 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, quando você não conhecia a palavra, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1, 14, 15. E finalmente 1 João 5, 3, que diz assim: porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Como eu estou falando que o tema é obediência, mas também eu acrescento aí a palavra e evangelismo, eu quero falar sobre Marcos 16, 15, que diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então vem a pergunta: o que tem a ver o versículo da obediência no Gênesis com o versículo da obediência em Marcos 16, 15? Ou seja, o que tem a ver aquela ordem que Deus deu lá no Jardim do Éden e que depois foi desobedecida com a ordem que Jesus deu para os seus discípulos, né? E para que nós façamos essa reflexão. Veja bem, irmãos. O que faziam os apóstolos e os discípulos quando andavam com Jesus? O que faziam eles? E depois da ressurreição, depois que Jesus deixou-os, e no começo da igreja de Cristo, ora, pregavam o evangelho, tal qual como Jesus determinou. Aliás, essa é a razão, né, da nossa vida. E não eram somente os apóstolos, não somente os apóstolos, os que ficavam circunscritos àquele ambiente mais próximo de Jesus, mas todos os discípulos faziam o mesmo. E como é que esses outros discípulos aprendiam para poder divulgar a palavra de Deus? Alguns que não tinham sequer andado com Jesus. Ora, eles aprendiam dos outros. Então, a palavra passava de um para outro. Então, venha Romanos 10, 13 e 15, que diz assim, o apóstolo Paulo nos ensinando, revela o seguinte: como ouvir o evangelho se não há quem pregue? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz, os que trazem a alegria das boas novas. Romanos 10, 3, 15. E agora eu faço uma reflexão diante dessa palavra. O que eu vejo nos cristãos de um modo geral? Isso aqui é uma crítica construtiva, uma admoestação, que o seja. Não aprenderam bem sobre a obediência. Talvez tenham aprendido sobre a desobediência, o imobilismo, a letargia, o comodismo, o auto-engano da igreja
vitimará muitos cristãos que pensam que ao dormir acordarão nos céus. Mas, o discurso é duro, irmãos, não acontecerá pela ingratidão diante da graça de Jesus. Amém. Porque vivemos para glorificar a Deus. Porque em 1 Coríntios 10, 31 a palavra nos ensina: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa vida é viver para a glória de Deus. A obediência está relacionada ao amor. Jesus nos ensinou 2 mandamentos. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças. E o segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Dizemos que amamos a Deus, mas como amamos a Deus se não amamos ao próximo? Então, irmãos, pensem bem nessa ligeira digressão que fazemos hoje em torno da palavra de Deus, com toda a reverência. Qual a forma mais genuína, mais expressiva, mais fiel de se revelar o amor ao próximo para a glória de Deus? Qual? Quando glorificamos a Deus, amamos ao próximo porque Ele nos dá esse amor que não temos. Então, irmãos, pensem bem sobre isso. Eu quero trazer aqui a ideia verdadeira de que levar a palavra da salvação ao próximo, ou seja, cumprir o ídolo, fazer o evangelismo é a nossa missão de vida, a missão de cristão nessa existência. Todos que me conhecem de perto sabem, né? Eu falei até que no começo dessa pregação que há 46 dias eu fiz uma cirurgia. Quando o médico, uns 10 dias antes, ele me contou, né, da minha situação e que eu precisava fazê-la, a cirurgia, a única coisa que me veio ao pensamento, irmão, eu digo isso como testemunho para o Senhor. O Senhor sabe do meu coração. Eu não preciso transformar isso aqui num emblema, né, de que eu sou santo. Não é isso não. Mas a primeira coisa que me veio à cabeça foi o seguinte: como eu vou evangelizar neste final do mês? Como? Os cristãos precisam saber que é imprescindível obedecer ao Senhor, levando a sua palavra, manifestando o seu amor ao próximo. É uma obrigação do cristão, e sem fazê-lo, lamentavelmente, não verá o reino dos céus, porque a Bíblia fala sobre isso. Veja-se, Apocalipse 21, 7 e 8. Aquele que vencer herdará estas coisas. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, os homicidas, os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras e todos mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte, a morte eterna, porque nós temos uma morte do nosso corpo e depois temos a morte eterna. Ora, quem não obedece, mente, porque diz que crer, mas não crer na prática. Ele não faz o que Jesus manda fazer. Por isso que eu citei o versículo de Lucas logo no início, e de pregar o evangelho a toda criatura. Se você não faz isso, ou seja, você mente ao Senhor. Ora, antes do evangelismo ser uma obra para a salvação, é uma obra decorrente da salvação de Jesus na cruz. O cristão tem que estar olhando a cruz. Jesus fez tudo na cruz por nós. Porque é mais fácil para o cristão obedecer aos humanos. Por exemplo, os humanos, a gente tem visto isso, irmãos. A palavra é dura, é um discurso duro. Mas veja bem, nós ficamos alegres quando vamos a aniversários, a festinhas, planejamos viagens, recebemos um dinheiro extra de um trabalho, e etc. e tal. Com muita alegria nós nos vestimos, mas não entendemos ainda a missão primordial e insubstituível, que é evangelizar, que é levar a palavra do Senhor. Eu não estou dizendo que essas outras coisas não se pode fazer, não se deve fazer, não estou entrando nesse mérito não, irmão. Não é isso aí, não há censura quanto a isso não. Eu estou dizendo assim, tudo que você faz e que é digno ao Senhor, pode ser feito. Mas o que não se pode deixar de fazer sob pretexto nenhum, é deixar de evangelizar, propagar a palavra do Senhor. Conclusão, de modo que assim como Eva e Adão desobedeceram ao Senhor no jardim do Éden, os cristãos desobedecem ao Senhor quando não frutificam. A palavra faz sobre como você conhece um cristão, um filho de Deus, quando frutifica, quando dá frutos. Quer obedecer ao Senhor? Vamos para uma dica prática.
porque às vezes se fala muito no abstracionismo, o espiritual, o religioso, como eu faço isso, como aquilo. Então eu convido você, irmão, está aqui, ó, eu faço parte de um ministério de evangelismo, de casa em casa, de bairro em bairro. Atuamos desde janeiro de 2017 e é integrado por discípulos de Jesus de várias denominações. São pessoas convertidas a Jesus que entenderam a graça e querem obedecer ao mandamento de Jesus e obedecem ao mandamento de Jesus dentro de suas limitações. Todos os meses, levamos a palavra em um dos bairros da nossa Jerusalém, que é João Pessoa. E a missão primeira é irmos aos 71 bairros da nossa cidade, levando a palavra santa àqueles que estão lá, os incautos, inadvertidos, os que estão precisando da luz que vem do céu, da luz do mundo, porque nós somos luz e nós somos sal. Estamos agora fizemos agora, sábado passado, o 20º avanço de evangelismo. Então, você quer participar, irmãos? Veja bem, entre em contato conosco na nossa página do Facebook. Eu vou dar aqui o nome da página, o link, www.facebook.com/evangelizando de casa em casa. Pronto, esse aí é o link. Ou então você vai lá no Google e bota lá Ministério Pescadores de Homens. Graças a Deus no Brasil tem vários ministérios de pescadores de homens, porque todo mundo sabe que pescador de homem foi como Jesus chamou Pedro, por exemplo, para ser discípulo. Então você vai lá e veja. Se tiver um pessoal lá com a camisa amarela e você verificar que é aquilo de João Pessoa, pelo menos tem. Ou pessoalmente, você que me conhece, me procura, você pode pessoalmente conversar comigo. Também eu tenho uma página no YouTube, e vá lá e coloque lá, Valfredo com W, Rodrigues com Z no fundo, Neto. E lá nos comentários diga que quer evangelizar, manteremos contatos. O que importa, irmão, não é você fazer parte do nosso grupo, absolutamente, não é isso que queremos, não fazendo essa divulgação para o nosso grupo em si, mas para todos aqueles grupos de evangelismo, a sua igreja. Você pode criar, inclusive, um grupo de evangelismo na sua igreja. O que importa é você se associar em comunhão em torno do nome de Jesus para propagar a palavra do reino, porque o nosso mundo caótico, o nosso mundo que está totalmente perdido, porque o príncipe deste século cegou a entendimento, não é verdade, irmãos? Então veja bem, então mais do que qualquer grupo que tem a missão, o privilégio de servir ao reino, afinal Jesus veio para servir e não ser servido. E nós, encerro respondendo a questão: por que devemos obedecer a Deus pregando a palavra, ou seja, evangelizando? Eu vou ler só esses 3 versículos de Gálatas para encerrar. Aqui é tudo sem edição, é no corre-corre, né? Os irmãos sabem disso, mas graças a Deus, Deus nos permite e oportuniza, né? E nós devemos enfrentar, e nós continuaremos, porque, como diz Paulo, não temos vergonha do Evangelho. Vamos lá. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja da Galácia, as igrejas da Galácia, ele diz assim: o que está sendo instruído na palavra, todos nós que somos instruídos nas nossas igrejas, né, através da palavra de Deus em si aqui, todos nós, o que deve estar sendo instruído na palavra, deve repartir, não é guardar para si. O saber para nós mesmos não significa nada. Repartir todas as boas coisas com aquele que o instrui também. E com as pessoas, né, que andam sofrendo, né, porque elas não sabem ainda, muitas vezes elas não sabem, elas desconhecem a graça do Senhor e o Evangelho precisa ser pregado. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, irmãos, encerrando, porque o tempo aqui é exíguo. Amém. Podemos dizer assim, irmãos, que você tem semeado. Você tem se tornado um cristão prático, verdadeiro, não para a sua honra, para a pequenez dos homens, mas para cumprir aquilo que o santo
homem nos incumbiu, que é levar o Evangelho. Pense nisso, irmãos, e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento, porque estamos aqui, Senhor, para propagar o teu Evangelho, propagar a tua palavra, fazer com que todos nós, Senhor, que não somos nada sem ti, que pela sua misericórdia nos leva pelo braço, que nos toca no coração, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque uma das maiores virtudes humanas é a gratidão. E uma das maiores virtudes humanas, mais ainda, é a gratidão a Deus. Então te agradecemos, Pai, por nos ter colocado aqui mais uma vez, para que possamos divulgar, difundir a tua palavra, para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus.